meus amigos e amigas da internet. Estamos trazendo mais uma palestra para compartilhar com vocês, dessa vez com o título Conhecendo o Ser Humano. Eu sou Fabiano Medeiros, acho que alguns de vocês já me conhecem dos cursos online, mas eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui, né? Eu sou profissional com uma boa formação na área de gestão de negócios, portanto, desde pequenininho, convivendo com as áreas de negócio, de marketing, área de vendas, área de processos, área de projetos e a área de gestão de recursos humanos. E eu costumo dizer que é a área que eu tenho mais carinho, que eu tenho mais apreço, porque são os seres humanos que fazem as organizações, fazem os estados, que fazem as famílias. E eu queria compartilhar um pouco com vocês dessa minha experiência, que foi obtida em organizações também. Eu tive a oportunidade de ser gerente de recursos humanos de empresas como a Xerox, que foi uma empresa à frente do seu tempo. Também eu trabalhei em empresas como a Prudente, uma empresa com mais de 140 anos, uma excelente empresa, também americana. E finalmente eu tive a felicidade de trabalhar mais de 5 anos na Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios. E lá convivi com professores renomadíssimos. Essa é uma área que eu tenho uma paixão muito grande e eu resolvi fazer essa palestra para contribuir. A gente tem que dar de tudo que a gente tem para os outros. Então, o meu objetivo é compartilhar com vocês, porque eu acho que vai fazer muito bem para os líderes, vai fazer muito bem para os pais, vai fazer muito bem para os cônjuges, fazer muito bem para as famílias, porque se a gente conhece um pouco mais da gente e conhece um pouco mais do ser humano, nós vamos conseguir fazer uma transformação muito grande na nossa sociedade que precisa. Eu queria começar o nosso bate-papo trazendo para vocês o primeiro filósofo, que foi o Tales de Mileto. Me apaixonei pelos conhecimentos, pelos ensinamentos do Tales de Mileto, primeiro filósofo, 530 anos antes de Cristo, e tudo que ele fala se resume numa verdade que cuide mais dos comportamentos do que das aparências. E nós sabemos, minha gente, que é muito frequente a gente ver seres humanos valorizando demais as coisas materiais, os carrões, as casas, as viagens, os relógios. E muitas vezes você vai ver os comportamentos totalmente atrasados, comportamentos inadequados. Então, vejam que coisa fantástica. O Tales de Mileto, primeiro filósofo, afirmava isso 530 anos antes. E depois ele dizia que para você obter a felicidade e a evolução, que a gente chamou aqui de sucesso, que sucesso não é só riqueza, né? Riqueza material, ele dizia, dominar o cérebro é o caminho para a felicidade e o sucesso. Então nós estamos abrindo esse nosso bate-papo aqui simplesmente com Tales de Mileto. Eu gostaria de compartilhar agora com vocês o modelo estrutural da personalidade de nós seres humanos, dita pelo Freud. Então ele começava falando do id, o id. E lá na teoria freudiana, um dos pilares da personalidade é o id. São os instintos primitivos. É a busca do prazer e evitar o que é aversivo. Olha que coisa incrível. Trata-se dos instintos, dos impulsos orgânicos e dos desejos inconscientes. Não precisa dizer que nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, talvez até um pouco mais, né? E esses estudos do Freud, eles se aplicam efetivamente. Se você for observar caso a caso, você vai chegar à conclusão que ele tinha uma grande razão de tudo que ele pensava, de tudo que ele falava. E nesse estado do id, o ser humano não faz planos, não tem paciência, busca solução imediata para as tensões, não aceita frustrações, não conhece as inibições, desconhece a lógica, juízo, valores, ética e moral. Ou seja, é o estado primitivo de todos nós seres humanos.
Depois nós vamos falar do ego. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que, estudando esses ensinamentos do Freud, a gente encontra uma divergência entre os estudos e o que se fala no popular. No popular se fala o ego muito elevado. Ele tem o ego muito elevado, é um pouco pejorativo, não é isso? E aqui o Freud vai dizer que não, o ego é uma parte nossa que atua a partir do id, naquele estado primitivo, e é tratado como princípio da realidade. Ou seja, ele retarda a pulsão dos instintos primitivos do id. Então o ego é uma coisa boa, diferente do pejorativo. E o id harmoniza as pulsões do id com a realidade externa. Então, por exemplo, um ser humano tem lá os seus desejos sexuais e ele se contém porque se ele não se contiver, a realidade externa vai puni-lo. E o ego faz com que haja essa harmonização em relação às pulsões do id. O ego introduz a razão e o planejamento e aguarda o momento externo para que o ser humano sinta o máximo de prazer e o mínimo de negatividade. Então o ego é algo muito bom, porque ele, de certa maneira, controla os nossos instintos primitivos. Claro que isso tudo vai ser afetado por N questões, né? Questões como, por exemplo, a educação, a família, a escola, a cultura. Isso tudo é parte da formação do ser humano e isso tudo vai fazer com que o ego se aperfeiçoe, se desenvolva e tal. E finalmente, o modelo estrutural da personalidade, estudada pelo Freud, vai abordar o superego. O ego já é visto como alguma coisa extremamente positiva. Imagina o superego, que no meio popular ele tem um ego muito elevado, que seria o superego. De novo, o superego é super bom, porque o superego é a parte moral da mente humana. Ele inibe através de punição ou culpa impulsos contrários às regras e ideias por ele ditado. Ele força o ego a se comportar de maneira moral, ainda que seja irracional. E ele conduz o indivíduo à perfeição, através de palavras, gestos e pensamentos. O superego é formado após o ego, no esforço da criança em projetar os valores dos pais e da sociedade, aquilo que nós falamos. Todo o modelo estrutural da personalidade é muito afetado pela questão da educação, da família, da cultura, dos valores, da sociedade. E quando a gente termina de estudar assim, ainda que de uma forma muito rápida, muito básica, né, o modelo estrutural da personalidade, a gente fica se perguntando o seguinte: como é que é viver num país com tantas carências de educação, de cultura, problemas sociais? O que nós estamos formando? E aí vem a violência, vem as questões que são perturbadoras para todos nós que vivemos em sociedade. O superego, ele se divide em o ego ideal, que dita o bem a ser procurado, e a consciência, que determina o mal a ser evitado. Então, olha que coisa linda, que coisa... Porque, na verdade, minha gente, isso tudo foi nos oferecido gratuitamente por Deus, né? A gente nasce, isso tudo está lá na nossa essência. Então nós temos o ego que dita o bem a ser procurado e a consciência que determina o mal a ser evitado. Talvez aí por isso, né, por ser uma coisa divina, a gente encontre pessoas que muitas vezes não têm nenhum estímulo para a educação, para a cultura ou para a família, e que são pessoas do bem. Porque o próprio cérebro, ele traz esse modelo estrutural da personalidade com o superego que atua nessas duas dimensões. Está bem claro para vocês? E aqui no desenho, o desenho ele vem aqui começa com o ID, né? Passando pelo ego e chega ao superego, nessas três dimensões, do inconsciente. Então o id é o inconsciente. E o superego e o ego levam a gente para sair do
consciente para o estado de consciência. Então essa é a primeira parte que eu gostaria de dividir com vocês, para que vocês entendessem a magnitude que é o ser humano, mas a complexidade também. Então, conforme eu falei no início da palestra, se nós temos consciência de tudo isso e mais o que nós vamos trazer, nós vamos poder ajudar a ter uma sociedade melhor. Então, vamos fazer uma reflexão como anda o nosso id, ego e superego. Nós estamos muito no estado primitivo. Às vezes, a gente analisa situações coletivas da sociedade que nós, que estudamos esse assunto, podemos dizer o seguinte: espera aí, a sociedade está indo para o id total. Ontem, por exemplo, as autoridades aqui do Rio de Janeiro liberaram restaurantes e bares e tal, em plena pandemia, com 60 mil mortos. E a televisão está mostrando o volume de jovens sem máscaras, sem a menor preocupação do distanciamento social, numa área extremamente nobre da cidade. O que é isso, gente? Será que o superego e o ego estão funcionando? Então vamos fazer uma reflexão de como é que anda o nosso estado de id, o nosso estado de ego e superego, dos nossos familiares, dos nossos subordinados, e vamos trabalhar para que todo mundo se desenvolva. Vamos terminando aqui o nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês aproveitem muito esse meu trabalho para que ajude vocês a serem melhores chefes, melhores líderes, melhores pais, melhores maridos, ou esposas, ou chefas, ou mães, melhores amigos. Aqui está o meu telefone, meu e-mail, meu site, e o que vocês precisarem de troca de experiências e conhecimento, eu estou ao inteiro dispor. Um forte abraço a todos e até a próxima.